Gabigol tem viagem marcada para a Europa na quarta-feira. Flamengo promete trazer os gringos na marra para jogar contra o Grêmio no dia 13. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa tarde de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, na humildade de coração, começou a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam. Não nos seguem? Passe a nos seguir. Não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos. Lembrando, tudo isso para vocês é de graça. Vocês ajudam no nosso crescimento e é tão gratificante para o nosso trabalho. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Cara, vamos direto e reto aqui aos assuntos, né? O governo do estado aí homologou a licitação do Maracanã e a dupla Fla-Flu vão administrar o templo sagrado do futebol durante 20 anos. O Flamengo vai pagar aí uma bagatela de R$2.100.000 ao ano para o governo do estado para poder gerir o estádio do Maracanã. O que me deixa chateado é o seguinte, tem uma cláusula que o Flamengo e o Fluminense são obrigados a deixar qualquer clube, qualquer time jogar no Maracanã desde que não haja conflito de datas, né? Ou seja, se não tiver jogo do Fluminense, se não tiver jogo do Flamengo, eles são obrigados a ceder o estádio. Acho que o Flamengo tem que realmente aí batalhar para poder construir o seu estádio. Isso é muito importante, né? Vai gerar mais renda para o Flamengo e ele pode usar o Maracanã de maneira esporádica ou até explorar o Maracanã para outras coisas sem ser o futebol, né? Como o Flamengo já prometeu, só vai ter um show por ano, que é aquele show que todo ano tem no Maracanã, ao contrário da W Torres, que queria aí 3, 4, 5, 6 shows por ano, ia virar ali um verdadeiro palanque o estádio do Maracanã, né? Então, Maracanã, Flamengo e Fluminense. Fora camarotes que tem que ceder para o governo do estado, tem que ceder também estacionamento. É uma bagunça, né? Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre Lucas Paquetá. Gente, Lucas Paquetá está correndo o risco de ser banido do futebol, tá? O FAS, né, que é aí o comitê internacional aí, que está julgando ele por suposta fraude aí nas casas de aposta, né? Foi feito um levantamento que durante os 4 cartões amarelos que ele tomou, né, disseram que ele forçou esses cartões amarelos, e tem aí um grupo de pessoas muito grande, né, que ganhou na área ali de Paquetá, onde o garoto foi nascido e criado. Ele tinha até ontem, dia 3, para apresentar a sua defesa. Ele não apresentou essa defesa. O advogado dele pediu uma prorrogação, né, para poder apresentar a defesa e provar a sua inocência. Espero que ele consiga provar a sua inocência. Pode ter sido uma coincidência, eu não estou aqui julgando, estou trazendo a informação com relação a Lucas Paquetá, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, vamos falar sobre os gringos do Flamengo. Jorge de Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, Matias Vinha, essa galera que está cedida aí à seleção uruguaia. Flamengo quer trazer esses jogadores na marra para enfrentar o Grêmio no dia 13. Flamengo prepara voo fretado para ter jogadores do Uruguai em jogo contra o Grêmio. Mesmo não recebendo o aval da Federação Uruguaia para contar com Arrascaeta, de la Cruz, Guilherme Varela, Matias Vinha para o jogo contra o Grêmio, o Flamengo já tem logística montada para trazer os atletas. Isso é informação de Eric Faria. E Eric Faria falou o seguinte aqui, abre aspas. O Flamengo vai trazer na marra os caras. Varela, Matias Vinha, Nicolas de la Cruz e Arrascaeta para o jogo contra o Grêmio. Isso é uma notícia. Vai trazer os caras na marra. Eles têm um intervalo entre os amistosos e a Copa América. E é permitido fazer isso. Se for preciso, o Flamengo vai mandar um avião e trazer os caras. O Flamengo tentou conversar com o Uruguai e eles disseram que não. Inclusive, os jogadores já estão avisados
que vão jogar contra o Grêmio, fecha aspas, disse o jornalista Eric Faria. Ou seja, Flamengo comprou uma briga aí contra a Federação de Futebol Uruguaia e vai trazer os caras de qualquer jeito. Eu acho muito importante a presença desses jogadores no jogo contra o Grêmio. O Flamengo tem que manter essa liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que pontuar nesse período de Copa América, que já vai ficar aí 9 jogos sem os seus atletas, podendo chegar a 11 jogos. Né, aqui, ó. Antes mesmo de os jogadores seguirem viagem para defender o Uruguai, o Flamengo já pensava em uma estratégia para amenizar a perda dos atletas na sequência do Brasileirão. Dessa forma, o clube buscou a liberação de Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Matias Vinha junto à Federação Uruguaia. No entanto, na última segunda-feira, ontem, a tentativa tinha sido negada, mas o Flamengo não aceitou esse não como resposta e já está preparando a logística aí, os jogadores já estão avisados e com certeza nós vamos ter esses jogadores contra o Grêmio no dia 13. Eu torço muito para que isso aconteça, né? Agora vamos mudar aqui de assunto, falar sobre Fabrício Bruno, que não quis ir jogar no West Ham, mas a sua ida para a Europa ainda não está descartada. É um sonho antigo do jogador e ele está muito valorizado no mercado e ele vê aí uma grande oportunidade de outros clubes virem oferecer uma proposta salarial que venha o agradar. Inclusive, ele surpreendeu até o seu staff, os seus empresários, negando a sua ida para o West Ham da Inglaterra. Tá? Eu tenho um primo que ele é empresário desse garoto aí, que era do Vasco da Gama, o Andrei, né? E nós sabemos o quanto é importante essas negociações para o staff do atleta, né? É uma movimentação que, deixa para lá, mas é uma movimentação boa. E os empresários ficaram surpresos, mas ele decidiu isso em uma conversa com a sua esposa, antes de dar a sua posição para o seu staff. Então aqui, ó. Fabrício Bruno recusa o West Ham, mas não descarta a saída do Flamengo no meio do ano. A permanência do zagueiro no Flamengo surpreendeu parte dos torcedores rubro-negros. No entanto, apesar do fico, o defensor não descartou a saída ainda no meio do ano. Conforme informações do portal UOL, Fabrício Bruno não deixou de lado o sonho de jogar na Europa e aguarda propostas salariais vantajosas para deixar o Flamengo. O zagueiro conversou com os empresários e percebeu que está valorizado no mercado e agora espera receber novas ofertas assim que a janela de transferência for aberta. Então, gente, eu torço para que ele fique, né? Mas se for uma proposta que venha a ser satisfatória para ele e para a sua família, lembrando que a vida profissional de um atleta ele é curta, um atleta profissional. Então, assim, ele tem que aproveitar todas as oportunidades de fazer o seu pé de meia, já pensando no futuro, né? Agora falando aqui ainda dos nossos uruguaios, melhor do Brasileirão, Nicolás de La Cruz tem a maior nota do campeonato após 7 rodadas. No Brasileirão de 2024, o meia é o líder em passes decisivos e possui a maior nota no site de estatística SofaScore. Isso já era esperado, né? Nicolás de La Cruz carrega esse time do Flamengo nas costas. O cara é o verdadeiro pulmão do time, é o coração desse time. Gente, que contratação excepcional que o Flamengo fez. Valeu a espera de quase 2 anos de negociações para poder ter Nicolás de La Cruz no elenco do Flamengo. Vou trazer para vocês os números. 7 jogos, 2 gols, 2 assistências, 22 passes decisivos, 86% de acerto no passe, 74% de acerto no passe longo, 15 desarmes, somando aí 22 até o momento. De La Cruz também tem uma considerável porcentagem de acerto de passe, 86% em 7 jogos no Brasileirão. O meia-campista também acumula 2 gols e 2 assistências e 15 desarmes. Parabéns, Nicolás de La Cruz, e parabéns à diretoria do Flamengo por ter insistido na contratação do uruguaio, que muita gente foi contra, porque ele teve uma lesão no joelho muito grave, foi operar lá em Dubai, né? Alguns jornalistas falaram que ele não aguentaria jogar 2 tempos,
por causa dessa lesão, que só viveria no departamento médico. Vi muitos torcedores falando que seria mais um para o departamento médico do Dr. Márcio Tanuri, e nós temos visto que não é isso. É o jogador que tem mais atuado pelo Flamengo, inclusive está com desgaste físico, mas toda vez está em campo ali. A gente pensa, dessa vez o Nicolas vai ficar no banco, e não fica. Então, seguindo aqui, meus queridos, vamos falar de Libertadores da América. Conmebol aumenta prêmio para campeão da Libertadores de 2024. Vou trazer para vocês a mudança, ó. A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, decidiu aumentar a premiação para o campeão do torneio continental de 2024. Com as alterações nos valores das premiações, o campeão receberá ao todo até 33,05 milhões de dólares, cerca de 162 milhões e 200 mil reais. Ou seja, a nova quantia equivale a algo em torno de 5 milhões de dólares a mais que o vencedor da final do ano passado. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a mudança não ocorre na quantia já recebida pelos times nas demais fases da competição desse ano. Isso porque a alteração foi no valor do campeão da final, ou seja, passou de 18 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de reais, para 23 milhões de dólares, cerca de 121 milhões de reais. É dinheiro pra cacete, e esse dinheiro vai vir para os cofres do Mengão. Escreve o que eu tô falando aí. Esse dinheiro vai vir para os cofres do Flamengo. O Flamengo vai ser campeão dessa Libertadores da América de 2024. Escreva o que eu estou falando. Escreva o que o paraquedista rubro-negro Amaury de Paula Santos está falando aí. Então, mudando aqui de assunto, vamos falar de Davi Luiz, né? Davi Luiz, que conseguiu fazer aí o Léo Pereira mudar, melhorar como jogador, conseguiu fazer com que o Rodilindo melhorasse dentro de campo. Ele podia fazer isso com o Guilherme Varela, ensinar o Guilherme Varela a cruzar, podia dar umas orientações aí para o Wesley. Com essa época de data FIFA aí, a gente vai ter que ficar com o Wesley na lateral direita. O Alan, foi constatada a lesão no adutor da coxa, como eu já falei, tem que verificar esse treinamento dos jogadores do Flamengo. São muitos atletas com o mesmo tipo de lesão. Isso é esforço demais. Aí poupa daqui, poupa dali. Já falei em outro vídeo. A ciência para cá, a ciência para lá. E os jogadores estão sempre se lesionando no músculo adutor da coxa. Então já não temos mais um Alan no meio de campo. Aí vamos ter que usar aí Vitor Hugo, vamos ter que usar o Lohan, vamos ter que usar o Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, desculpa, Matheus Gonçalves. Quero muito ver Matheus Gonçalves em campo. E o nosso garoto Wesley lá na lateral direita. O Flamengo tem que contratar um lateral direito nessa janela do meio do ano, porque é difícil aguentar o Wesley ali, e às vezes os cruzamentos de Varela me irrita. Aqui, ó. Gol marcado e nenhum drible sofrido. Davi Luiz se destaca em nova fase como titular do Flamengo. Aproveitando a oportunidade, o camisa 23 rubro-negro atingiu números impressionantes como titular do Mengão. Davi Luiz marcou presença no time titular do Flamengo contra o Milionário da Colômbia na Libertadores da América e o Vasco pelo Brasileirão. Juntando o aproveitamento nos dois jogos, o zagueiro marcou um gol e teve 93% de acerto no passe. Além disso, o atleta chegou a 86% de êxito nos duelos aéreos, com 10 ações defensivas e 9 bolas recuperadas. Por fim, o camisa 23 não sofreu drible e não teve erro grave. A informação é do portal de estatística SofaScore. Eu sempre falo, Davi Luiz, o que está pesando nele é a idade. Ele não pode jogar 1, 2, 3, 4, 5 partidas seguidas, mas ele tem uma ótima saída de bola, é um cara muito experiente, ele ainda agrega muito ao time do lado de fora, juntamente ali com os garotos que sobem da base para o profissional. Sabe, é um verdadeiro líder fora de campo, e com ele estar bem fisicamente, ele ajuda muito, muito o time do Flamengo quando ele está assim em alto nível. Cara, é um bom jogador? É um bom jogador, tem um nível técnico aí maravilhoso, só que a idade pesa. Mas ele tem aproveitado as oportunidades, ele é um cara que se cuida muito, né? É um cara tipo assim, Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio.
Eu já falei de manhã, o problema do Rodrigo Caio são as lesões. Mas é um cara que se cuida muito, muito mesmo, esses dois jogadores, né? Agora vamos falar aqui de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que tem viagem marcada para a Europa amanhã, quarta-feira. Olha só, Gabigol viaja para a Suíça na quarta-feira para ser julgado pelo Tribunal Internacional. Gabigol tem um compromisso diferente agendado nesta semana. Enquanto o restante do elenco curte tem dia de folga, para se reapresentar na quinta-feira, dia 6, o atacante do Flamengo se prepara para uma viagem à Europa. O jogador embarca a Suíça nesta quarta-feira, dia 5, para julgamento sob última instância em tribunal internacional no caso de tentativa de fraude em exame antidoping. A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, em inglês, fará o julgamento do Gabigol na sexta-feira, dia 7. Entretanto, conforme informações da jornalista Raíssa Simplício, o atleta de 27 anos deixa o Rio de Janeiro 2 dias antes para chegar com antecedência à Suíça. Sendo assim, o atacante deve embarcar no país europeu na manhã dessa quinta, desembarcar no país europeu na quinta-feira pela manhã. Boa sorte, Gabriel Barbosa. Corra tudo bem aí, que você consiga ser inocentado, que você consiga aí. Já foi punido, né? Já ficou bastante tempo sem jogar. Por causa da sua arrogância, ele foi arrogante com os fiscais lá, né? Tratou mal os fiscais e por isso ele está sendo punido, não por causa de tentativa de fraude, ele não tentou fraudar nada, né? Então, é isso aí, boa sorte, Gabigol. Estamos mudando aqui de assunto. Jogadores do Flamengo negociam folga após goleada histórica no Vasco da Gama. Antes de deixar o Maracanã, no domingo, dia 2, jogadores e comissão técnica se reuniram para celebrar o triunfo. Terminado aí o discurso de Tite, os atletas negociaram qual a quantidade de dias que teriam de folga. Em tom bastante descontraído, o capitão do time, Gerson, foi o primeiro a falar, abre aspas, quinta-feira à tarde, galera. Só avisar isso para vocês, fecha aspas. Após isso, os presentes no local riram e outros atletas deram sugestões. Sexta-feira de manhã, domingo, um gol para cada dia de folga. Por fim, com a quinta-feira, dia 6, definido como o dia do retorno, e o Coringa encerrou falando, abre aspas, falou, está falado, fecha aspas, é o que disse aí o Coringa após o jogo Flamengo e Vasco da Gama no Maracanã. Para fechar aqui a matéria, Flamengo vende atacante para time português e recebe quantia milionária. O atacante André atuou por empréstimo na última temporada pelo Estrela Amadora de Portugal. Diante das boas atuações, o time português decidiu comprar em definitivo o jogador. Com isso, o Flamengo irá receber 500 mil euros, cerca de 2 milhões e 800 mil reais, na cotação atual pela venda de 60% dos direitos econômicos do atleta. Importante frisar que o Flamengo vendeu 60% dos 92% que tinha sobre os direitos econômicos de André. Desse modo, o rubro-negro ainda tem 32%, enquanto o América do Rio de Janeiro, que foi o time que o atacante atuou antes de se transferir para o Flamengo, fica com os outros 8%. Galera, sendo assim, nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações! Você gosta, não gosta?